Apareceu a vinheta? Não, não rodou aqui na tela. Não rodou? Ela chega atrasada, Carlos. Pois é, ela dá problema. Agora está E não é em aparecendo. todas as pessoas que ela aparece. Ela apareceu agora? Não, a tela está escura, mas está como compartilhada. Agora que ela está aqui se apresentando, deixa eu ver. Não vai, não. Tem dia que ela não vai, não aceita. Então, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui nesse último dia de evento do Projeto 4, Gramática do Português, neste 19º Congresso Internacional da UFAL, recebendo nada menos, ninguém menos que o professor Ataliba Teixeira de Castilho. Ele dispensa apresentações, mas a gente vai falar um pouquinho. Foi professor de 3 instituições paulistas, a USP, a Unesp e também a Unicamp, presidiu várias instituições científicas, enfim, idealizou o projeto Português Falado, tem uma parte aqui da estante só com os livros do projeto, e foi também presidente da UFAL durante um período. Então, professor, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no P4, é uma honra para a gente recebê-lo. A Vitória vai passar os seus slides, o professor vai fazer uma conferência intitulada Conversação e Gramática. Então, eu vou passar a palavra para você diretamente, professor. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, queridos colegas. Peço desde logo desculpas, pois foi a minha culpa o atraso do começo dessa sessão. Eu tinha perdido o link, não achava o link. Eu sei que ficar velho é uma droga. Eu recomendo a vocês não ficarem velhos, viu? Porque a gente fica todo atrapalhado com essa história de aperta o botão, não aperta o botão. E eu agradeço pelo convite de participar do nosso... Eu pertenci a esse grupo durante muito tempo, o nosso projeto de língua falada, e hoje vou falar um pouco sobre conversação e gramática. E dentro do lance da conversação, eu gostaria de focalizar um fenômeno, que é o fenômeno da repetição. Esse nosso grupo teve uma reunião especial sobre isso lá em Las Palmas de Gran Canarias. Estavam os colegas de Rio Preto, vários outros colegas. Então, já é um tema um pouco surrado no nosso meio de estudos sobre a língua falada. Um fenômeno ainda pouco estudado é o da sintetização dessa repetição de expressões, ou seja, de que modo a repetição das expressões funciona na organização sintática de uma língua. Casteleiro tratou da redundância sintática expressiva, foi o nome que ele deu a este fenômeno de repetição, enumerando casos, é um trabalho do professor Casteleiro de 1975, enumerando casos em que a repetição dá lugar aos quiasmos e às tropicalizações. Perini, em 1980, tinha hipotetizado que a função da repetição não contígua é restaurar a estrutura canônica das sentenças. Ele deu esta explicação através da sintetização de segmentos fragmentados. Em seus dados, esse mecanismo explica 60% dos casos. Jânia Ramos, em 1984, explicou os outros 40% de casos, valendo-se de argumentos discursivos. Blanche Balvenista, que foi quem criou, vamos dizer assim, esse setor de estudos da oralidade na língua francesa, professora de Aix-en-Provence, infelizmente já falecida, faleceu muito cedo, sustenta que a repetição deveria receber um estatuto de descrição linguística, independentemente do efeito agradável ou desagradável que suscita. No seu texto de 1990, um outro texto, ela volta ao assunto intitulando Configurações e examinando as repetições lexicais, os deslocamentos de itens e a repetição das estruturas. Simon Dick, em 1989, deu pistas para o estudo da geração de sentenças quando afirma que um falante pode começar a produção de uma sentença pela seleção da moldura do predicado, especificando em seguida os termos por ele requeridos e assim produzir uma predicação plena, ou então
pode começar pela formação de um ou mais termos e então selecionar a moldura do predicado para chegar a uma predicação apropriada. O estudo da repetição dos substantivos comprova empiricamente esta afirmação de Dick Braga, em 1990, hipotetiza que o estudo das repetições pode levar à identificação do sotaque sintático. Neves e Braga, e tenho a honra de ver que a professora Maria Helena Moura Neves está aqui, num texto de 1996, trataram dos padrões de repetição na articulação de sentenças, focalizando as causais e as condicionais. Pesati, no texto de 1996, e Camacho, também de 1996, textos diferentes, estudaram, respectivamente, a repetição do juntivo ou e das coordenadas aditivas. E Castro, 1994, mostrou que adjetivos e substantivos repetidos, como comprou um lenço claro, claro, ou então não é página, página, é arrumadeira, não ocupa o mesmo lugar no eixo paradigmático, devendo antes ser analisados como integrantes do eixo sintagmático, visto que o segundo item toma o primeiro como seu escopo, produzindo um efeito de restrição da sua extensão. Esse processo implica em comprometer a prototipicidade do primeiro item, afirmando a prototipicidade do segundo. Então, é um mecanismo diferente da repetição que foi, então, identificado. Uma série de intuições atravessa esses estudos e ainda estamos longe de uma síntese. Os princípios sociocognitivos situam a repetição num aparato teórico que pode ajudar na busca dessa síntese, do que se segue concentra-me no papel gramatical, unicamente gramatical, da repetição. Vejamos o que se pode aprender restringindo o campo da observação à repetição de substantivos e de verbos, mesmo quando não fonologicamente representados, e tomando a sentença como recorte máximo de observação. Do ponto de vista metodológico, farei a transcrição biaxial dos dados. Essa transcrição foi aquela recomendada pela professora Claire Blanche Bonvenista, para você caracterizar os fenômenos da oralidade. Ela sempre dizia, é a transcrição que cria este objeto aqui da oralidade. Então, tenho aqui alguns exemplos que foram colhidos pela Jânia Ramos, em 1984, minha tia gritando e eu não podia nem levantar, é a descrição de um desastre. Não é ainda este... perdão, eu deveria ter falado antes nesses critérios de transcrição da língua falada, que foram adotados pelo NURC, antes da projeção dos exemplos. Foi preciso realmente estabelecer alguns critérios para que nós não perdêssemos elementos nos textos falados, os chamados textos falados. E, então, eu tenho adotado e seguido esse mesmo critério do projeto NURC, um grande projeto que envolveu muitas pessoas, e no qual nós resolvemos fazer isso. Se nós temos um trecho que nós não entendemos direito, há uma incompreensão, não se percebeu direito o que a pessoa falou, a gente assinala que aconteceu isso com dois parênteses voltados. Ou então, entre parênteses, colocamos entre parênteses o trecho que não temos certeza se foi aquilo mesmo. Por exemplo, estou meio preocupado com o gravador, o estou não deu para perceber se era isso mesmo que a pessoa falava. E também é muito frequente na oralidade o truncamento das palavras, por exemplo, sobretudo quando você troca a palavra pela outra. Aqui o falante dizendo, e como parou por aí, então eu coloco uma barra inclinada e reinicia. Então, assim que eu transcrevo os casos de truncamento. Nos casos de entoação enfática, eu uso, então, letras maiúsculas, porque as pessoas retêm moeda. A pessoa disse assim. Alongamento de vogais, outro fenômeno comum na oralidade, nós usamos dois pontos em seguida para anotar que houve um alongamento ali. Então, assim, ao emprestarem o que foi alongado, o dinheiro, depois silabação, caso em que a pessoa silaba a palavra, né, separa as sílabas, então colocamos um hífen separando as sílabas por motivo transação, a pessoa falou assim. E interrogação, bom, ponto de interrogação mesmo. Qualquer pausa, nós anotamos por 3 pontinhos e o grupo da Mary explicou a gramática das pausas no português oral, teve um trabalho interessante sobre isso. Então, você vê que essa sinalização toda ajuda o analista. Às vezes, o sujeito faz alguns comentários descritivos, tossiu, então,
a gente anota entre dois parênteses, porque isso não é uma coisa que foi falada, né? Ou então, comentários do locutor que quebram a sequência temática. Separamos esses comentários por dois hífens. A demanda da moeda, vamos dar essa conotação, demanda de moeda por motivo e tal. E os colchetes quadrados para indicar que houve uma superposição de vozes. E na casa da sua irmã, quando a pessoa estava falando casa, o de baixo falou sexta-feira, então tudo isso são anotações importantes para que nós vejamos depois, possamos fazer uma gramática da oralidade sem ter que estar ouvindo toda hora a fita de novo, embora que haja situações que só ouvindo mesmo a fita. E finalmente, quando há citações, né, no discurso reproduzido, então colocamos umas aspas aí, Pedro Lima escreve na ocasião, e aí é o Pedro Lima que vai falar, né? O cinema falado em língua estrangeira não precisa de nenhuma barreira. Entre nós, colocamos isso entre parênteses. Então, esses critérios foram adotados tanto pelo projeto NUR, como depois pelo projeto da gramática. Eles aparecem nas transcrições que nós vamos ver a seguir. Mas antes, quero continuar assim. Podemos ver agora essa entrevista transcrita de acordo com esses critérios. É o D2 de São Paulo, 162, diálogo entre dois interlocutores, né? Então, vamos ver um pedacinho só dessa entrevista, em que o locutor 1 diz, eu estive através em Cumaná, é uma praia, é um litoral muito bonito, que, aliás, é muito parecido com o nosso litoral norte, sabe? Mas eu não conheço o nosso litoral norte. Essas coisas acontecem na língua falada, né? De repente, você cai numa contradição ali. E fiquei lá durante 3 meses, nesse tempo todo, eu conheci bastante, aí disse alguma coisa que não se conseguiu ouvir, o povo de lá, que é bem diferente de nós. Sei. Aí o locutor 2 sobrepôs a sua observação enquanto o locutor 1 ainda estava falando. O locutor 1 retoma, eles são, por exemplo, esse lá, é nessa praia que pertence à universidade, como aqui na nossa oceanográfica, também pertence ao Instituto de Oceanografia da USP. Também pertence à USP e toda universidade detesta ir para a praia, sabe? Ah, é? Então, e assim segue essa entrevista. Os pesquisadores que lidaram na gramática cansaram de ver textos esquisitos assim, mas isso me faz lembrar um episódio que não deixa de ser interessante também do ponto de vista científico. Quando o Dino e eu começamos a publicar essas transcrições do projeto NURC, ali pelos fim dos anos 60, começo dos 70, eu me lembro que um colega aqui da Unicamp veio, nós distribuímos os livros gratuitamente, as transcrições, porque foi a FAPESP que pagou essa impressão, então era de distribuição gratuita. Um colega meu disse, olha, eu descobri uma coisa, vocês não separaram bem entre os seus falantes os que eram afásicos dos que não eram afásicos, porque há muitos segmentos de afasia aí nas entrevistas do NURC. Aí eu disse para esse meu colega, eu também descobri uma coisa ao mesmo tempo, e é que você tem um conceito errado de afasia. Grave uma aula sua, você vai ver, você fala desse jeito que está aqui. Esse aqui é um pesquisador que está falando, né? É muito interessante lembrar esse episódio, porque, de fato, a observação da língua falada, gravada, um documento real, não restituído de lembrança, chocou muito a nossa percepção do que era a língua, porque nós não sabíamos que falávamos desse jeito. Tanto que muitos critérios, muitas categorias de descrição foi preciso rever, e o pessoal da gramática, então, trabalhou bastante nisso e revelou muitas novidades sobre a língua falada, porque é a primeira vez, na verdade, que nós estudamos a língua falada como um documento verdadeiro. É claro que aquele pessoal da estilística, Spitzer, Fossler, eles davam muitos exemplos de língua falada, mas era do que eles se lembravam, porque o japonês não tinha inventado ainda o gravador portátil. Então, o que eles diziam sobre a oralidade é aquilo que eles se lembravam de ter ouvido. Então dava uma análise necessariamente lacunosa, né? Felizmente, veio o gravador e vieram esses grandes projetos de documentação da língua falada, e hoje é possível estudar melhor essa modalidade da língua. Mas então, no trabalho que eu escrevi sobre a repetição, e que está reproduzido na minha nova gramática do português brasileiro,
eu tratei de repetição em documentos realmente de língua falada. E descobri o seguinte, eu anotei o seguinte, eu descobri que vários colegas já tinham feito, como eu mencionei agora há pouco, já tinham estudado a questão da repetição, e então eu estou, por assim dizer, reforçando, ou reconfigurando algumas coisas que foram vistas. Vamos pensar um pouco na repetição e a constituição do sintagma nominal. A repetição está associada à constituição do sintagma nominal da língua falada. Por exemplo, no exemplo 64, eu não sei se seria o próximo, vamos ver aqui, se pudesse agora projetar o próximo slide. Não é esse, não. Tudo bem, obrigado. Então, está associada à constituição do sintagma nominal. Por exemplo, neste caso aqui, que é um exemplo do D2 São Paulo 360, que foi identificado pelo Marcuski, num trabalho de 1988, ele diz o seguinte, não é mais aquela pessoa assim admirável, aquelas pessoas calmas, tranquilas. Se vocês imaginarem a formação desses sintagmas nominais aí, vendo que o arranjo vai indo para a direita, vai deslizando para os constituintes que ficam mais à direita do núcleo. O núcleo aqui é aquela pessoa assim admirável, aquelas pessoas calmas. Agora, há uma repetição desta parte complementizadora do sintagma nominal. Calmas, tranquilas, que dificilmente perdem a calma, perdem o controle, falam pausadamente. O Marcuski descobriu que há essa repetição, que a repetição tem esse tipo de mecanismo de se deslocando, digamos assim, dentro de um sintagma, da esquerda, ou seja, do determinante, para o seu núcleo e depois para os seus complementizadores. É um ritmo sempre assim na formulação dos sintagmas nominais. Bessa Neto e Marcuski, de novo, em 92, constataram que sintagmas nominais situados à direita do verbo são mais repetidos do que aqueles à esquerda do verbo. Isso é interessante essa observação que eles fizeram, porque mostra que na repetição há uma regularidade, a gramática está presente aí. Isso não é fala de gaguinhos, como a gente ouvia no começo, quando saíram os dados do projeto NURC, né? Então, itens lexicais repetidos ocorrem sempre um pouco forte, mas enfim, eu estou lendo o texto deles. Sempre em posição pós-verbal. O verbo a que se segue é predominantemente transitivo. Pertencem predominantemente à classe dos substantivos, desempenham predominantemente a função sintática, as repetições, né? A função sintática de objeto, e, quinto, recobrem predominantemente referentes inanimados, ocorrem predominantemente num conjunto que abriga mais de duas orações. Eu andei lidando com isso e notei que é possível você identificar também, ou testemunhar, vamos dizer assim, o nascimento de um sintagma nominal via observação das repetições. Essa constatação permite afirmar que a repetição é inversamente proporcional às rupturas da adjacência, vale dizer, a inserção de expressões entre o predicador e seus argumentos, que Taralo e outros, em 1990, no ensaio fundamental, estudaram tão profundamente. Esses autores, lidando, portanto, com as rupturas de adjacência, comprovaram que há maior frequência de rupturas no espaço entre o sujeito e o verbo e menor frequência de espaço entre o verbo e o objeto direto, e entre esse e complemento preposicionado. Pode-se concluir que a baixa densidade informativa própria ao tema sentencial favorece a interrupção, ao passo que a alta densidade informativa própria ao rema sentencial favorece a repetição. Há, portanto, fatores de natureza discursiva interferindo aqui nas regras gramaticais de repetição. Passo agora a dar alguns exemplos. Eu deveria ter mandado esse para a Jussara, eu me esqueci, peço desculpas por isso, mas notei que nesses exemplos, pensando só na repetição de sintagmas nominais, nós temos fenômenos como este aqui. Olha, trem. Eu sou fã de trem. Eu acho o trem, então, assim, eu escolheria o trem. No trem, eu acho que há o repouso integral. O trem não tem mobilidade, o trem é mais estável. O trem tem a vantagem sobre o avião. Eu vou tomar o trem. Eu vou tomar trem. Uma viagem por trem sempre repousou. Se você transcreve esses fatos, não linearmente, mas sim utilizando
a sugestão da professora Claire Blanche Bonvenista, e você, então, empilha os itens repetidos, é interessante porque você vê como é que o sujeito vai organizando o seu sintagma. Ele começa pelo núcleo, neste exemplo, ele começa pelo núcleo, sem especificador e sem complementizador. Depois, de repente, ele encaixa este item repetido como um complemento nominal de fã. Eu sou fã de trem. Depois, eu acho o trem agora já reanalisado como objeto direto. Eu escolheria o trem de novo, objeto direto, mas agora já começa a colocar essa expressão entre os adjuntos. No trem, eu acho que é o repouso integral. O trem agora volta a ser um sujeito, não tem mobilidade. Então, é interessante observar essas coisas, mas para isso, eu volto a repetir, é preciso fazer uma transcrição adequada, sem o que você não vê o fenômeno. A gente se perde um pouco no meio das palavras e não vê o fenômeno se você não transcreve nas chamadas transcrição por grades, como a professora Claire chamava isto, transcrição le grille de français parlé. Ela fez um ensaio só sobre isso, como é que você, ao transcrever, você constitui o objeto. Isto é alguma coisa de muito interessante. Agora, se eu me concentrar a atenção na repetição e a constituição do sintagma verbal, notamos também algumas coisas interessantes aqui, bem regulares, não é? Contrariando o que as pessoas achavam inicialmente, que a língua falada era uma bagunça, não tinha gramática, era totalmente... Falava-se isso, é curioso hoje em dia a gente relembrar, isso aconteceu outro dia, as pessoas diziam, vocês estão estudando a língua dos gaguinhos, essa língua não tem gramática, vocês estão perdendo seu tempo, aí não há regularidade nenhuma, como se fosse possível você se comunicar com alguém não sendo por meio de algumas regularidades, né? Então, olhando um pouco só a constituição do sintagma verbal, você vê o seguinte, vejam esse exemplo, a fazenda teria, ele está tentando localizar a melhor forma para o verbo, né? Duas partes, ou então, a cidade que não dá para ter planejamento, daria, não é? Desculpe esse barulho, está vindo aqui. Empilhando os dados, você vai vendo, muda o tempo, tinha o mesmo tempo, mas depois teria, futuro do pretérito. E olha que a mesma coisa acontece no outro exemplo. A cidade daria. E tem um outro exemplo aqui. Chega imigrante, cresce, parece história de criança. Ao mesmo tempo, o crescimento das vias de circulação, e esse crescimento... Aqui você vê que do verbo você passa para o deverbal, crescimento. Outro mecanismo interessante. Será que os deverbais sempre vêm da repetição do verbo que está na sua base, né? E há outros fenômenos interessantes sobre a repetição do sintagma verbal. Agora, uma coisa interessante, e já estou terminando, uma coisa interessante para você também notar nessa coisa de repetição, é que, mesmo em textos de alunos, você encontra essa repetição, como neste exemplo aqui, que foi escolhido pela minha antiga aluna Andréa Mendes, lá na USP. Ela fez um estudo sobre redações escolares. E um aluno escreveu assim: teve livros que eu caí na besteira de comprar, mas teve livros que eu caí na besteira de comprar. E eu notei o seguinte: caí na besteira, porque os livros nunca mais abri. O que é interessante nesse e em muitos outros exemplos que a Andréa encontrou, é que isto repercute o esquema formal das canções paralelísticas. Imagine, um modelo poético da Idade Média, mas que estava certamente operando com traços da oralidade, repetido nesta fala do aluno, o aluno aborrecido com a compra de um livro. Então, peguei um exemplo aqui da canção paralística de Martim Soares, é o número 974 do Cancioneiro da Vaticana, e olha o que ele diz. Foi um dia louco jogral, a casa do infanção cantar, e mandou-lhe ele, por dom, dar 3 coces na garganta, e foi-lhe escasso a me ocultar,
segundo como ele canta, quer dizer, devia ter levado outras coisas tão mal que ele canta. Escasso foi o infanção em seus couces a partir de então. Cá não deu a lobo, então mais de 3 na garganta, e mais merece o jograrão, segundo como ele canta. Segundo Álvaro Júlio da Costa Pimpão, a canção paralelística é um sistema expressivo que põe descoberto os dois polos da arte, repetição e variação, em que domina a repetição elevada a princípio estruturador, segundo mostrou o professor Spina num texto de 1956. A isso agrega Spina, característica da cantiga de amigo, na sua forma original, quase autóctone, o paralelismo apresenta-se sob diversas modalidades, o que vem dificultando sua classificação. Esses exemplos acima apontam para a pancronia da língua falada, mostrando que os séculos pesaram um pouco sobre o poeta medieval e o aluno do século XX, reunidos ambos sobre o mesmo impulso de criação linguística, um voltado para a caracterização do próprio tédio e o outro divertindo-se à custa do jogral lobo. Para medir a relação entre sintagmas repetidos, 41%, e sintagmas não repetidos na língua falada, portanto, 59%, olha que é quase a metade, fundamentei na transcrição de uma entrevista com alunos de letras da Universidade de São Paulo, obtendo os seguintes resultados relativos aos sintagmas repetidos. Sintagmas nominais, 6%, adjetivais, 10%, preposicionais e adverbiais, 12%, e verbais, 13%. Nem sempre é necessário que um fenômeno seja quantitativamente expressivo, pois a repetição revela particularidades do processamento verbal que os segmentos não repetidos escondem. Indícios não são quantitativamente impressionantes, mas isso não diminui a sua importância. Eu queria, com isso, dizer, voltando a agradecer aos colegas que convidaram para essa fala e pedindo desculpas pela exiguidade da apresentação desse vastíssimo tema, eu queria dizer que ainda há muito o que fazer no estudo da repetição. Eu acho que, do tanto que eu vi, a repetição ocorre nos diferentes sistemas da linguagem, ocorre na gramática, ocorre no texto. Isso foi muito visto pelo grupo da Clélia Gilbran, quando eu trabalhava no estudo do texto, na gramática do português falado, né? Isso também ocorre, é importante para o estudo da semântica, pois as repetições alteram um pouco a percepção semântica de uma interação, e também, logicamente, no sistema do léxico, que são palavras que são repetidas, e era preciso verificar que palavras são mais passíveis de repetição, embora eu não ache que isso deva ser estudado de uma forma absoluta. Esses estudos que levam em conta a organização do texto têm que separar em que tipo de texto ou que tipo de tradição discursiva tal tipo de repetição ocorre, tornando a análise deste fenômeno um pouco mais sofisticada. Seria interessante que nós continuássemos nesses estudos, porque estamos vendo aqui a língua em organização, a língua em processo de constituição. Muito obrigado a todos os colegas e peço de novo desculpas pelo meu atraso involuntário, eu me perdi aqui nos links. Não houve link, eu vi um deslink, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professora Taliba, sem dúvida alguma, é um dos principais nomes da linguística no Brasil. Então, eu acho que a gente pode abrir para questões. Algum colega quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Enfim, falar alguma coisa a respeito da apresentação da professora Taliba? Eu estivesse na posição de vocês, eu estivesse na posição de vocês, teria dificuldades, porque reconheço que essa fala foi um pouco fragmentada. Não se vê o fio, eu quis mostrar um fio, mas não creio que tenha conseguido fazer isso. Então, eu ficaria numa situação muito difícil se fosse vocês tendo que fazer pergunta. Ou seja, se não fizerem, eu entendo muito bem. Bom, temos já 3 inscrições aqui. Acho que quem levantou primeiro a mão foi o Sebastião. Não, eu cedo a minha vez para o próximo. Tá bom. Tem professora Maria Helena, por último. professora Mericato e professor Marcelo. Então, vamos começar com a professora Maria Helena, que foi a primeira que levantou a mão.
depois do Sebastião. Por favor, professora. Microfone, Marilene. Sempre esqueço de reativar. Saudade das nossas discussões lá, Taliba. Quanta saudade. Mais uma vez eu digo que eu sou uma... Digamos, eu só elogio aquele projeto do qual eu participei do Taliba. Foi algo histórico que vai ficar na história da investigação deste país, porque acho que nunca mais vai haver, mérito aí comigo, Roberto, Herô, nunca mais vai haver alguma coisa igual àquela, em que a gente discutia tudo como se todos fossem iguais. Não éramos iguais. Claro que havia aqueles mais experientes, mais argutos, etc., mas todos vestiam, eu até disse numa publicação, vestiam a veste da humildade para conversar. Saudade muito grande. Mas interessante aí, Taliba, que fica muito comprovada a necessidade de ter a interlocução total mesmo, não é? Quando as pessoas vão ter acesso a isso, não vão ter o oral que nós tivemos quando fizemos as análises. Mas ele está bem refletido na transcrição, etc. Porque o interessante, quando você mostrou o primeiro exemplo, não é? Em que se desenvolveu bastante aquela parte depois do predicado, e que é exatamente um dos princípios da sintatização, não é? Que você põe o sujeito, em geral, no português, coincide com o tema, né? E você não pode desenvolver muito aquele tema antes de chegar ao predicado, porque você prejudica a interlocução, quer dizer, a pessoa fica esperando. Você fica falando daquele tema, desenvolvendo. Você lembra o exemplo que você deu, não é? Que vai prolongando a adjetivação, etc. Aquilo só pode acontecer à direita do verbo, porque o tema não pode ficar sendo desenvolvido enquanto não vem o rema. Então, é uma coisa que... Essas coisas apareciam quando eram comprovadas esses números. A discussão nossa era sempre essa, que você tinha de ir mesmo para o total da interação, incluindo a entonação, incluindo a maneira de conduzir a expressão. E eu quero lembrar dessa parte aí que a gente trabalhou muito. Quer dizer, uma coisa responde à outra. Ao mesmo tempo que você vê que não desenvolve a esquerda do verbo, você está dizendo pragmaticamente, interacionalmente, que não pode o tema ficar esperando muito tempo para você dizer qual é o rema, porque o rema é o centro da comunicação, não é? O tema é o suporte. Então, esse tipo de coisa que a gente fazia tinha sempre essa direção e conseguia ter, porque a gente... Não sei se todos sabem, ele acho que deixou claro que nós trabalhávamos com oral, nós tínhamos todas as gravações e a transcrição era para nós um outro condutor, uma outra maneira de apoiar, só que o leitor só tem a transcrição. Então, é um belo exemplo isso aí de como se desenvolvia como se pode desenvolver um projeto que está trabalhando com língua falada. Que não era fácil, mas era bem apoiado. Havia um apoio muito grande para a gente poder interpretar e haver aquele grupo que havia, né, comandado pela Inguedori e pela Clélia, que ficava mesmo preso à interação. Podia ficar falando só disso, porque tinha como falar da própria enunciação mesmo, né? Da parte fundamental da linguagem, que é a parte que é o pragmático, que é o interacional. Eu só quero lembrar isso para quem não conheceu o programa se inteirar melhor do que significava trabalhar lá. Eu vivo cumprimentando nas minhas publicações o que o Ataliba conseguiu com aquele projeto. Eu digo para vocês, eu acho que nunca mais se repetirá
um contínuo de trabalho de mais de 10 anos, 15, o que até hoje está saindo publicação, não é? E feito dessa maneira, com corpus oral, o que é muito... Pode não parecer problemático para quem nunca trabalhou. Só que esse problemático, eu quero dizer que o problema se resolvia lá. E faço questão de cumprimentar o Ataliba aqui, estando aí nessa conferência, porque ele criou uma história que não se vai apagar nunca. Ele sabe que eu sou defensora disso. Muito obrigado, Marilena. Muito obrigado pelas palavras tão gentis. Muito obrigado. Acho que a próxima é a professora Mericato. Tem que ligar o microfone. Ela sabe que ela está sem som, ela está fazendo gesto. É o primeiro ícone na parte de baixo. Clica no primeiro ícone da esquerda, lá na base. Na barra, na barra de base. Na barra de baixo. Não, mas não... Ah, foi. Olha lá, agora saiu. Ouvimos. Ah, sim, mas a minha imagem agora sumiu. Sim. Como é que eu faço? Nós temos a sua imagem, Já tá pode falar. Então tá bom. Temos a sua imagem e a sua voz. O assunto está muito relacionado com o que eu apresentei na Romanha Nova, antes de ontem, onde aparece o fenômeno da repetição. Que eu venho trabalhando com o sujeito nulo, né, línguas que permitem sujeito nulo e línguas que não, e já há muito tempo, desde o modelo de princípios e parâmetros, e sempre a ideia central, né, mais preponderante, era que línguas com morfologia rica de concordância são línguas de sujeito nulo, e as línguas que não têm morfologia seriam as línguas que não são de sujeito nulo. Então, essa era a crença clássica. Mas acontece que o japonês e as línguas asiáticas, o chinês, o coreano, eles são de língua de sujeito nulo, mas não tem morfologia. Todas as pessoas são iguais. Então, eu achei que eu devia prestar um pouco mais de atenção, porque eu nunca prestei atenção no japonês, e afinal, o japonês é a minha primeira língua, né? E eu sou falante de português como segunda língua. Então, eu achei que eu devia prestar um pouco mais atenção, porque eu queria saber como é que eu aprendi falando japonês, que eu só falava japonês até 5, 6 anos. Como é que eu aprendi, né, que a língua japonesa era de sujeito nulo, né, e antes de aprender o português. Aí, eu comecei a ter uma ideia diferente com o problema da repetição. E o que acontece quando eu tenho redobro de sujeito, no inglês, que é uma língua que não é de sujeito nulo, você diz, por exemplo, me, I like beer. Então, quando há redobro, não é o mesmo pronome. O que vai na frente é o acusativo. No francês se diz moi, je não sei o quê. Então, mas aí quando você chega no espanhol, você só não pode ter redobro. Você diz jo, você não diz jojo, né? Então, só isso no caso de repetição discursiva, mas nunca na gramática. E eu acredito que o português europeu também não faz esse tipo de repetição para me, I like beer, né? E aí, o português brasileiro pode fazer ou não. Eu posso dizer eu gosto de cerveja ou eu gosto de cerveja, né? Então, o português brasileiro acabou entrando naquela lista das línguas de sujeito nulo parcial, que está se falando muito nisso,
nesse tipo de grupo de línguas, como o finlandês, o hebraico, etc. Mas, então, eu achei que isso aí realmente era vamos dizer, o trigger, né? Como é que é em português o trigger? Gatilho. O gatilho para a criança adivinhar que a língua é de sujeito nulo. Então, se a criança tem o nominativo como redobro, então eu posso fazer sujeito nulo, né? Então, o inglês não pode, porque é me, o francês fala moi, e o espanhol fala yo, e o português europeu fala eu. Então, língua que tem nominativo como redobro, posso ter. Mas esse é um tipo de fenômeno que a gente acabou não estudando quando eu e o Tararo, depois eu e o Milton, fizemos esse tipo de trabalho. Então, naquela ocasião, justamente a repetição, que é possível na gramática, ou impossível, dependendo do tipo de língua, é uma coisa que a gente não prestou atenção. E você chegou a achar exemplos desse tipo, Atalima? Em que você repete o pronome? Não me lembro agora. Não me lembro agora. Em geral, quando repete, é sempre do mesmo caso. Eu não vou sair. Não é? Mas você pode, né, dizer eu não posso. Eu não vou sair. Pode sim. Agora, eu acho que o professor Augusto pode dizer se no português europeu é muito mais raro falar isso, né? A não ser que seja uma coisa discursiva, mas... Sim, é muito raro... Sim, repetir. É muito raro duplicar. Sim. Exatamente, a menos que seja em contextos marcadamente discursivos. Sim. Entoacionalmente marcados ou de algum outro modo, não dizemos eu vou. Não, eu vou. E, portanto, não repetimos. Sim. Mary, Sim. Em português, embora nós ponhamos o nominativo, né? Uhum. Nós sempre não tem mim, é eu. A impressão que eu tenho é que nunca é uma pura repetição, a não ser que seja gaguejo. Que normalmente, quando as pessoas põem eu, geralmente não é com eu, é com uma terceira pessoa. Você fala o João não me agrada muito, não. Aquele primeiro João que você disse e o segundo João não são repetição, porque profundamente eles não estão no mesmo caso. O primeiro caso é o João, é como tema, não como sujeito, né? O João, quer dizer, eu vou falar do João. Quanto ao João, seria aquele moi, aquele mi, percebe? Ele não tem a forma não nominativa, mas ele tem uma função pragmática mais do que sintática. Então, para mim, não é uma pura repetição. Não, mas, na verdade, é bem gramaticalizado. Viu, Maria Helena? Porque a gente chama esse caso do nominativo no português, do dativo no francês e acusativo no inglês, a gente chama de caso default, porque é um lugar onde o elemento, o pronome, não recebe caso. Não recebe caso, porque é uma coisa independente. E é o mesmo caso... Ele traz a forma de um caso, né? Porque ele traz um A. Sim, mas ele traz um caso, mas ele não ele está lá porque não é designado por algum outro elemento. O português é que mostra melhor isso, porque ele conserva a mesma forma, né? Mas aí o Horbacher, o que ele diz que o caso default, que a gente chama de caso default, esse que aparece em redondo, é o mesmo que aparece em predicados, porque o predicado também não recebe caso, né? Porque ele, na verdade, atribui caso, mas não recebe caso. Então, você tem it's me, você tem acusativo. C'est moi, tem dativo, e soy yo tenho nominativo. Então, o caso default, ele se manifesta tanto no predicado quanto no redobro, né? Então, é uma coisa bem gramatical, não é uma coisa assim, puramente assim, de repetição. Então, aquele nosso primeiro eu é quase como se fosse quanto a mim. Quer dizer, estou apresentando isso, o tema. Sim. Eu não sei o quê. Quer dizer, quanto a mim, seria, no fundo, outro caso. Todo lugar que aparece redondo, em geral, é tema, né? É tema.
tema, segundo sujeito. Não, mas o nosso problema não era a função, era que repete. Caso. Que caso que é? É verdade, mas a diferença das línguas que você citou tem essa explicação, né? Eu tenho tentado verificar outras línguas, por exemplo, o alemão, quem diz que é nominativo? Então, eu estou fazendo uma coleção de línguas aí para ver como é que as coisas funcionam. Agora teríamos o professor Marcelo ou o professor Sebastião. Acho que Sebastião se inscreveu primeiro. Sebastião. Bom dia a todos. Bom dia, Taliba. Eu gostaria, primeiramente, de dizer a satisfação que a gente tem aqui de ter parte da velha guarda da gramática do português falado, né? Taliba, Mary, Maria Helena, Roberto, Herô, né? E testemunhar o quanto nós tivemos oportunidade de aprender com o projeto da gramática do português falado, né? E eu, particularmente, de ter me juntado a esse grupo na segunda fase do projeto, quando aqueles 8 volumes foram reescritos para se tornar, de fato, uma gramática de consulta, né? E foi uma fase muito, muito importante, né, para mim, para minha carreira, né, e eu agradeço ao Taliba, que me convidou à época para fazer parte dessa segunda fase do projeto, né. Mas a minha questão, né, de dado esse depoimento, né, e esse reconhecimento, a Taliba, eu gostaria que você comentasse um pouco, você sempre enfatiza nas suas falas, né, a falta de a gente fazer teorização, né, de teorizar sobre tudo aquilo que a gente já conhece, né, ou tudo aquilo que já foi produzido sobre a gramática e do português falado, e no âmbito da gramática do português falado, a gente surgiu uma teoria, né, que é a gramática textual interativa, né, que é uma teoria de análise do texto falado. E eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre essa empreitada, né, que o grupo do texto da gramática do português falado, né, se enveredou por essa empreitada e construiu, de fato, uma teoria, que é uma teoria, até onde eu entendo, é uma teoria brasileira, que, assim, né, eu tenho estudado um pouco com meus alunos o marcador discursivo, e eu sempre digo, olha, marcador discursivo, por exemplo, é uma categoria tão difusa, mas a gente encontra ali na teoria do texto, né, desse grupo da gramática textual interativa, a gente encontra uma descrição bastante exaustiva dessas funções, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa necessidade de teorização que você sempre cobre, que a gente vê presente aí num dos grupos, né, da gramática. Muito obrigado, Sebastião. O que tem acontecido desde então, desde o término desse projeto da gramática, término é um modo de dizer, essas coisas não acabam, mas foi que, de fato, o pessoal do texto elaborou uma teoria sobre a organização do texto. E o que eu queria dizer é o seguinte, essa teoria vai conhecer agora um novo momento quando se publicar o livro do Eduardo Penhavel e do seu colega aí de Rio Preto. Eu pedi que eles fizessem agora o quê? Fizessem uma diacronia da teoria textual da Inghedori e da Clélia. A Clélia que arredondou mais a teoria por questões de tempo, de idade, coisas do estilo. Mas, na verdade, essa teoria foi desenvolvida no interior daquele grupo e agora eu então fiz um desafio para o Eduardo, que trabalhava com a Clélia, em Rio Preto, trabalhou. Agora está na hora de vocês demonstrarem o lado diacrônico disso. Eles já escreveram um livro, eu até já li, muito interessante, disse a eles, ainda está sendo encaminhado agora para a editora, mas eu disse a eles, essa nossa série da história do português brasileiro tem 2 livros absolutamente originais. Um é esse, porque não tenho notícia de diacronia do texto em outros momentos, se há por aí, me escapou.
E a outra coisa é que o texto, o grupo do Hilário, que o Hilário constituiu, e que fez um livro sobre semântica diacrônica. Semântica é bem conhecida na sua atuação sincrônica, não na sua atuação diacrônica. Muito pouca coisa. Embora o primeiro grande livro da semântica lidasse pouco com diacronia, mas o que é curioso, quer dizer, o livro que lançou a semântica como disciplina, mas é curioso que o autor, mas é curioso que depois o que se seguiu trabalhou mais em sincronia. Como é que nós representamos os significados na língua? E aí, então, ultimamente, entrou um grupo muito forte que o nosso querido Augusto Soares da Silva representa, que é a contribuição da linguística cognitiva ao entendimento da formação dos sentidos nas línguas naturais. Esse também é um campo de primeira linha que está avançando bastante e que seria interessante que tivéssemos mais gente trabalhando nisso no Brasil. Eu até várias vezes convidei o Augusto e outros colegas convidaram, ele gentilmente veio e lançou a semente aqui, a semente está germinando. Nós vamos ter gente lidando também com teoria que se fundamenta na percepção cognitiva das línguas naturais. Então, é curioso porque quando foi lançado esse projeto, a gente atirou no que viu e acabou acertando no que não viu. O que nós estamos vendo é a necessidade de ter um conhecimento mais descritivo, mais consolidado, mais robusto da oralidade, que vinha, então, como um grande tema na linguística mundial. Não é? E, entretanto, tendo vindo, em que mais se lidava era mais com o lado realmente mais discursivo, a análise da conversação, por exemplo, né, que é um grande momento da linguística moderna, lidava mais com esse tipo de discurso conversacional. Então, o fato é que, tendo por interesse descrever a oralidade, os grupos acabaram por chegar a formulações de teorias. O que precisaria ser feito agora era juntar essas diferentes teorias. A Mary contribuiu muito com isso, sobre isso, nesse ponto, a Maria Helena, a já lembrada Clélia, que nos deixou tão cedo, e vários outros colegas. O que seria preciso agora seria alguém que fizesse uma leitura de todos esses volumes, mas uma leitura de seleção de argumentos teóricos, se juntasse isso numa teoria. Esse é um desafio que está lançado às novas gerações, portanto, a sua geração, viu, Sebastião? Agora estou devolvendo o troco. A do André, que também está ali, não é? A do Marcelo e dos nossos colegas mais jovens do projeto da gramática. É uma hora agora de tentar identificar os veios teóricos que foram aparecendo ao longo dos trabalhos, mas que não estão reunidos ainda de uma forma mais visível. Isso pode ser feito e isso deve ser feito. Mas, muito obrigado, Sebastião, pela sua pergunta. Eu posso acrescentar alguma coisa que os de fora do projeto não conhecem quanto à teoria. Como a questão do Sebastião foi sobre teoria, então o que fica muito evidente ali é quase uma criação de uma teoria da interação, que foi o grupo, éramos 5 grupos, não é? Que foi o grupo comandado primeiro pela Enguedoche, depois pela Clélia, mas com atuação muito grande da Clélia desde o começo. Ora, mas havia 2 grupos que eram tipo sintaxe semântica, e quando nós configuramos o projeto no primeiro ano, lembra-se Mary, lembra-se a Taliba, claro, que o primeiro ano todo nós só ficamos discutindo como é que ia ser desenvolvido o projeto. Tiramos um ano para isso, lembram do primeiro volume. E o Ataliba já formatou um grupo de sintaxe semântica mais formal, que era coordenado pela Mary, estava, em geral, com os gerativistas, e um funcional, que foi comandado no primeiro ano pelo Hilari e, a partir do segundo, por mim. Então, já havia isso que eu quero chegar, já havia um direcionamento teórico dos 2 grupos. Então, nesse nicho desses 2 grupos, já havia um pressuposto teórico. E no do texto, a busca era essa, que teoria é essa para trabalhar com o texto? E foi uma coisa que foi elaborada ali dentro do projeto. Então, essa noção de que já havia
dois grupos com direcionamento teórico previsto, genericamente havia, não é, Ataliba? Já pelo nome mesmo, não é? Então, no meu grupo, por exemplo, que estava o Hilário, estava o Ciro Pocente, o Roberto, a Herô, tinha uma direção já funcionalista prevista. É. E o grupo da Mary, O grupo uma outra orientação teórica prevista. Eles já eram direcionados teoricamente. Sabe que o que você falou foi muito interessante, lembra coisas do primeiro momento e lembra também como é que os projetos acontecem, né? E eu quero dizer o seguinte, quero lembrar um fato aqui. Sabe que quem, vamos dizer assim, fortaleceu a ideia de que deveríamos ter teorias e os grupos seriam reunidos à volta de teorias, foi um tapa que a Mericato deu na mesa. Não sei se ela se lembra. Ela não é de dar tapas em mesa. A Mary é uma pessoa fina, é uma pessoa muito elegante, tem aquela cultura japonesa, da delicadeza natural, né? Mas foi o seguinte, no primeiro seminário, o pessoal que vinha lidando com análise da conversação, o Marcos, eu mesmo e vários outros, nós achávamos que estávamos com a bola toda. Então, houve uma certa tentativa de imposição daquela visão conversacionista, que nem está tão teoricamente arredondada, naquele primeiro seminário. E aí a Mary disse assim, olha, eu não vim aqui para ser convencida de trabalhar numa outra coisa. E sabe do que mais? Eu sou madrinha de casamento em São Paulo, eu vou embora. Aí ela deu um tapa na mesa e saiu. Bom, aí passado um tempo, ela me perguntou, meu Deus do céu, Ataliba, eu acho que eu acabei com o teu projeto, com aquele jeito lá. Eu falei, não, você forçou a uma definição, uma tomada de definição dos grupos. Então, depois que a Mary saiu, eu propus o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir em grupos que vão ser organizados aqui espontaneamente, e cada grupo vai se reunir aí num canto do hotel e vai escrever um texto assim, minha gramática, como a concebo. De propósito, botei aí essa junção esquisita de palavras, né? Esse cacófato aí. Então, o que aconteceu é que as pessoas se dirigiram para aquele grupo espontaneamente, os relativistas formaram um grupo, os funcionalistas formaram outro grupo, os conversacionistas, que são funcionalistas, um outro grupo, e assim por diante. O pessoal que queria fazer morfologia, que queria fazer fonologia. Houve uma reunião espontânea das pessoas em grupo. Então, eu sempre me lembro disso, olha, o tapa da Mericato naquela mesa foi um tapa genesíaco. Aquilo definiu tudo, e foi muito importante. Depois, até quando ela voltou, ela falou, Itaíba. Falei, não, nós temos que agradecer a você, porque você nos obrigou a tomar uma decisão ali e não ficar no nhenhenhen, né? Esses grupos de trabalho são interessantes por causa desses momentos, né? São muito interessantes, são momentos que, na verdade, acabam consolidando o grupo. É o contrário do que parece, né? Tapas na mesa são muito bons quando dados na hora certa. Muito obrigado, então. E foi muito importante naquela época, naquele começo também, a atuação do Taralo, né? Foi fundamental. Foi fundamental. Foi. Ele tinha uma grande cultura. Eu tinha ali muita proximidade com ele, sentávamos até um ao lado do outro, eu conheço bem, ele comentava muito, ele sabe o que é viver aquilo e achar que tinha de programar aquilo de alguma maneira bem dirigida. Foi assim mesmo, foi um grupo excepcional. Mas a par de toda diferença teórica, né, desses agrupamentos que você está dizendo, né, a gente reconhece também uma convergência muito salutar dentro do grupo, né? Se você visse as discussões, você ia ver o que é convergência, viu? Sim, e a Mary organizou, um dos 8 volumes que a Mary organizou, levou exatamente esse título, né? Convergências, né? E porque a gente vivia isso. Quando a gente discutia, uma vez eu usei essa expressão numa coisa que eu fiz. A gente despia as máscaras de altar. Quer dizer, cada um descia do seu pedestal e eram todos iguais. Houve um dia em que estava sendo discutido o trabalho do Ataliba. Você lembra, Ataliba? Era sobre o MAS, né? Isso mesmo. E eu apresentei um texto muito esfarrapado, e depois ele foi muito bem criticado, sobretudo pelas 2 colegas de Assis,
e criticaram fortemente, e a gente tinha essa, graças a Deus, essa prática ali. Aí, quando acabou a reunião, eu falei, bom, agora eu vou juntar os caquinhos do que sobrou e vou reescrever esse texto aqui. Isso eu achava sempre o ponto alto das nossas reuniões. Terminava, o chefe dali disse assim, olha, gente, já entendi, eu tenho que fazer tudo de novo. Tinha que fazer de Foi novo. a frase que você usou, para você ver como funcionou esse grupo. Tinha que fazer de novo. Muito bem. Professor Marcelo, então, acho que você é o último inscrito. A palavra está contigo. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, Taliba. É um prazer sempre ouvi-lo. Precisamos marcar uma hora para comermos um doce, daqueles bem pastosos, com um cafezinho depois. Um só nós podemos. Pegando carona na consideração que o Sebastião fez, né? Apesar do seu trabalho da abordagem multissistêmica da gramática, eu acho que não está presente tão fortemente nos livros do projeto da gramática, mas você sempre diz que a sua gramática resulta em muito do que você aprendeu no projeto no português falado, né? E a abordagem, eu acho que ela vai bastante de encontro ao que você coloca hoje, né? Quer dizer, a repetição na língua falada, porque acho que são os 3 mecanismos de ativação, desativação e reativação, né? que fazem com que a gente entenda um pouco melhor a sua maneira de pensar a língua, a sua maneira de constituição, particularmente da sintaxe, né? O que você chamou no final da criatividade linguística, de como a língua se cria, de como a língua se muda, você tem a mudança aí na língua, né? Então, eu acho que gostei bastante da exposição, acho que você retoma isso, né? E me parece que esses 3 mecanismos são o ponto central, né, da sua maneira de observar, de ver a língua, da abordagem multissistêmica, né? Você sempre tem falado da necessidade de mais empiria no trabalho, de que se faça mais testagem com o trabalho, para que ele se solidifique mais, né? Você poderia falar um pouquinho mais da questão da repetição, né? Repetição na língua falada, ligando com esses 3 princípios, né? Porque eu sei que quer dizer, você, sempre como entusiasta dos mecanismos de língua falada, quando a gente sempre conversava, e você reiterou isso hoje, você fala, olha para a língua falada, porque a língua falada é uma maneira de enxergar praticamente todos os processos linguísticos, mesmo na diacronia, quer dizer, você vê como é a naturalidade da coisa, você vê os processos aí na língua falada e os reflexos que possam, os paralelos que possam ser feitos na diacronia, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais disso. Um abraço para você, saudades aí dos nossos bate-papos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela apresentação simpática da sua pergunta e as boas lembranças dos trabalhos, dos tempos que a gente trabalhava em conjunto, né? Deixa eu aproveitar para dizer já uma coisa para você. Eu perdi a sua exposição e eu queria que você me mandasse o texto, se é possível, por e-mail, porque eu tive que ir ao médico e com 84 anos você tem aquela rotina, né? É o médico, o laboratório de exames clínicos, a farmácia, depois de novo no médico e repete. Isso que vai acontecendo quando você passou bem dos 80. Né? Então, o que o Marcelo está mencionando é o seguinte, quando acabou esse projeto da gramática, eu imaginei um modo de ter uma visão conjunta do que se tinha feito ali. Eu me beneficiei muito de todo o trabalho, muito mais do que acho que mais pessoas me beneficiei desse clima todo que a Marilena descreveu muito bem, que a Mary também descreveu, esse clima que nós tínhamos, e que não é muito comum na ciência brasileira. Não é? Então, mas que é tão positivo. Eu sempre me lembro, nos nossos seminários do projeto da gramática, sempre convidávamos pessoas de fora. Me lembro que uma vez veio um professor, não me lembro agora bem o nome, acho que ele era, bom, não me lembro bem, mas ele falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são malucos? Então, aqui tem funcionalista, aqui tem gerativista, aqui tem estruturalista, e vocês estão todos juntos aqui, vocês são malucos. Isso não acontece, eu me lembro bem da estranheza que as pessoas tinham. Acho que isso é uma coisa bem brasileira, de não enfatizar tanto as diferenças, não é?
E, afinal de contas, todas essas pessoas que pensam por essas teorias estão tentando interpretar o fenômeno linguístico. Então, elas estão reunidas no mesmo impulso de entendimento dessa grande característica do ser humano que é a língua falada. Quando eu resolvi dar um balanço naquilo tudo e tentar fazer uma generalização, eu sempre repito que eu não sou a pessoa indicada para isso, porque eu não tenho formação em epistemologia, não tenho formação em filosofia, portanto, e esse tipo de raciocínio, de identificação de teorias, exige essa formação científica por parte das pessoas. Eu não tenho isso, mas como justamente uma pessoa ignorante, você joga a perna, né? O ignorante faz isso, ele joga a perna e vai fazendo aquilo para o que ele não está preparado. Então, eu procurei fazer uma interpretação de todos esses trabalhos do projeto da gramática e achei que nós todos ali estávamos lidando com 4 sistemas linguísticos, né? Vamos dizer, o léxico, o conjunto das palavras, a gramática, a semântica e o discurso. Nós tivemos disso tudo lá dentro. Agora, se nós acharmos, então, que uma língua é definível em termos desses 4 sistemas, cada um deles caracterizado pelas suas categorias, isso é claro. Mas se são esses 4 sistemas, como é que nós articulamos esses sistemas na nossa cognição, na nossa mente? Certamente que há um dispositivo que associa tudo isso e que faz tudo isso funcionar, esses sistemas, ao mesmo tempo. Na análise, depois eu vou separando o que é mais léxico, o que é mais gramática, mas isso no momento da fala, isso não é possível, essas coisas vêm juntas, né? Então, eu propus um dispositivo, chamei assim, não sei se está bem denominado ou não, mas vá lá, um dispositivo sociocognitivo. Ele é social, porque a língua é um fato social, óbvio. E ele é cognitivo, porque quando nós nos reunimos para falar, quando nós estamos conversando, nós estamos ativando categorias da cognição, da nossa mente cognitiva. E aí, eu não vou falar mais nada, que estamos na presença do Augusto aqui, que é uma autoridade nessa área, e olha se você é maluco de elaborar muito isso aqui agora, né? Mas o fato é que há esses dados da cognição, as grandes categorias que depois acham sua expressão nos diferentes sistemas da língua, nas diferentes categorias que organizam esses sistemas, e o da repetição é bem interessante, é um desses mecanismos bem curiosos, não é? E tanto provocaram o desgosto das pessoas que estavam lendo as primeiras transcrições da língua falada, porque não é nada como língua escrita. A língua escrita, eu depois costumava dizer para os meus alunos, a língua escrita mente pra caramba a respeito do que vem a ser uma língua natural. Porque ela esconde tudo. Ela esconde as coisas que permitiriam a você entender o funcionamento da língua. Na língua falada, não, vai tudo para o ar ao mesmo tempo que você pensou. Então, dá um retrato de como a nossa cognição funciona aí no momento da fala ou no momento da escrita. Então, a questão da repetição, portanto, é uma categoria importante nesse tipo de percepção da língua, né? Agora, eu tenho reescrito isso, e a minha vontade é submeter isso às cabeças bem pensantes e com bastante formação teórica, para que critiquem duramente. Eu não tive ainda uma crítica dura dessa minha hipótese, dessa minha proposta. E eu estou precisando de uma crítica muito dura ali, né? Quem sabe os colegas que estão me assistindo aqui, eu mandaria com muito gosto para eles o texto fundacional dessa, que eu nem chamo teoria, eu chamo de abordagem multissistêmica da língua, porque, de fato, não há generalizações fortes ali. Eu pediria que me ajudassem a achar essas generalizações. Mas muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Taliba. O Augusto acabou de levantar a mão. Sim, se me permitem uma nota deste lado do Atlântico. Em primeiro lugar, para prestar homenagem ao professor Taliba por este projeto magnífico, monumental, verdadeiramente à escala do Brasil, e que é uma demonstração do melhor nível de uma gramática baseada no uso, de que temos falado tanto. E se me permitem acrescentar aqui um sentimento tipicamente lusitano, feio, mas tem algum lado também de positivo, é a inveja, porque
Nós não temos nada de parecido com este projeto, esse vosso projeto aqui em Portugal, não é? Nós não temos uma gramática do português falado. Evidentemente que temos corpora, trabalhos, mas dispersos, mas uma gramática de português falado não temos. Por isso sinto uma certa inveja por não termos isso deste lado que seja o suporte de uma verdadeira gramática baseada no uso. Uma segunda nota só, em relação à repetição, de facto, é um tema muito interessante e faz-me pensar, como a professora Taliba estava a dizer, na flexibilidade cognitiva e linguística e, olhando para alguns dos exemplos que apresentou, a repetição vai estar mais do lado, ou vai estar mais focalizada nos núcleos nominais, o que atesta, parece-me, mas pergunto também se isso se comprovou, o que atesta duas grandes características dos nomes, das categorias nomes. Uma, a autonomia conceptual dos nomes, como categoria cognitiva, relativamente a outras categorias. Dois, a centralidade discursiva dos nomes. O que a professora Maria Helena dizia também, e a observação que fez em relação à repetição do eu, sim, voltando aqui um bocadinho atrás, se de facto os dois eus podem ser ou não são, podem não ser comunicacionalmente o mesmo, linguisticamente o mesmo, e no português europeu, quanto mais o primeiro eu for, quanto a mim for muito marcadamente discursivo e diferente de um sujeito gramatical, mais fácil poderá ser repetir. E, portanto, atesta essa grande diferença. Mas, professora Taliba, quantas saudades dos nossos encontros aí no Brasil, e publicamente lhe agradeço os convites que me fez, e alguns encontros aqui em Portugal também. Por isso, um grande abraço. Muito obrigado, professor Augusto, pela gentileza da sua fala. Eu me lembro também com muita saudade do nosso encontro em Praga, onde está a sua universidade, onde você trabalha, e daquele encontro que tivemos ali há pouco tempo atrás. Ainda estava viva a Maria Helena Mira Mateus, que lá estava, e foi tudo aquilo muito agradável e sempre muito interessante. Agora, com respeito a gramáticas coletivas, há aquela que é estupenda e que foi organizada pelo pessoal do CRU, não é de língua falada apenas, mas um momentinho só. Provavelmente esta. Provavelmente esta aqui também. Isso, são 3 volumes. Sim. Este aqui é o último, este é o segundo. Olhem aqui o tamanho. E este aqui, o outro volume. Então, é organizado, não é? Provavelmente esta, né? Hã? Sim. Sim. É o Eduardo Raposo, a Maria Fernanda Bacelar do Nascimento, que também, infelizmente, já nos deixou, não é? A Maria Antônia Coelho da Mota, Luísa Segura, Amália Mendes e muitos outros autores, até um capítulo do Hilari, aqui essa gramática. Se o assunto é inveja, essa gramática nos mata de inveja também. E assim, os chumbos estão trocados. Sim, nós estamos a perder. Estamos a perder de qualquer forma. Estamos empatados. São 3 contra quantos volumes da gramática do português falado? 10? Mas são 7. Mas veja bem, eles não têm esse 3 contra 7, nós estamos a perder. Não tem esse tamanho, né? Aqui dá 2 dos nossos. Sim. Mas viu, Augusto e a Taliba, inveja declarada é modéstia. A inveja declarada é... então é virtude, tá? Muito obrigado, Maria Helena. Inveja declarada é modéstia. Obrigado, professora Maria Helena.
nós somos invejosos e ao mesmo tempo, é gente de critério, então. Muito obrigado, Maria Helena. Gostei muito disso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Ataliba aqui no P4, encerrando as nossas atividades assim tão brilhantemente. Obrigado. E dizer que chegamos ao final desse evento. Quero parabenizar a todos que aqui estiveram durante esses 5 dias. Foram 5 dias de muita atividade, de muito debate, de trabalhos muito bons, muito bem apresentados. E eu acho que o evento já está deixando um pouquinho de saudade, né? Enfim, eu quero agradecer a todos e encerrar a sessão agora.